Meus queridos, salve Maria! Este é mais um vídeo do vlog Observatório Conservador. Eu vou explicar aqui o básico do feudalismo. Muitas pessoas acham que o feudalismo é luta de classes, que o feudalismo isso, que aquilo. Mas o feudalismo contribuiu inclusive muito para a agricultura que nós utilizamos até hoje, né? O que era um feudo, na verdade? O feudo era composto da seguinte forma: eu tenho um vizinho que não tem como se defender de invasores, no caso, né? A propriedade dele, né? Não havia como ele se defender dos invasores, dos bárbaros, enfim, né? Porém, eu tenho condição de me defender. Daí o que esse vizinho faz? Ele se anexa a mim com outras pessoas que também não tinham condições de se defender, né, que também não tem condições de se defender, melhor dizendo. E nós muramos o local, né, e criamos dentro desse local uma sociedade, né, como se fosse uma sociedade chamada feudo. Né? O que era a sociedade feudal? Na verdade, era o vassalo e o senhor feudal. Era uma relação regida inclusive pela moralidade cristã, né? Muitos vassalos, inclusive, eram protegidos pelo senhor feudal. Tinha senhor feudal que não cobrava um centavo de vassalo. Às vezes o vassalo estava numa pobreza desgraçada e o senhor feudal ia lá, se comovia, porque, como eu digo, é regido pela moralidade cristã, era regido pela moralidade cristã, ia lá, se comovia e não cobrava um centavo. Mas dos outros vassalos, esses que tinham possibilidade, pagavam uma taxa lá para o senhor feudal. Para que essa taxa era cobrada? Para a defesa do feudo, né? Para a manutenção do feudo. Nada vinha de graça. Por exemplo, você tinha que pagar soldados para ficar rondando o feudo, você tinha que pagar a manutenção dos muros, as espadas, as catapultas que você tinha, né? Você tem que pensar que o feudo, vamos pensar que ele era uma pequena cidade, né? Haviam feudos gigantescos, né? Inclusive como haviam milhares e milhares de principados na Europa que continham muitos e muitos feudos, né? E o feudo, ele era uma fortaleza, vamos dizer assim, de muito difícil acesso, até por parte dos invasores. Inclusive, quando os bárbaros tentaram invadir várias vezes feudos, né, eles levaram tudo quanto é tipo de fogo dos caras. Né, porque os muros eram altos e os bárbaros ficavam embaixo e as catapultas lá de cima do feudo jogavam pedras nos caras. Né? O feudo, ele protegia muito bem as pessoas, né? Mas hoje os livros do MEC, o que eles falam sobre o feudalismo? Eles tratam o feudalismo como se fosse uma luta de classes, né? Como o senhor feudal, né, o dono do feudo, explorasse o vassalo, né? Naquela forma lá ou de escravidão ou alguma coisa do gênero. Eles tentam colocar isso daí como se isso fosse a verdadeira história do feudalismo. É uma mentira, uma fraude histórica imensurável, sem dúvida nenhuma, né? Se você quer saber sobre feudalismo, leia Mark Bloch. Mark Bloch tem um livro muito bom sobre isso daí. Mark Bloch, que foi morto inclusive pelos nazistas na Segunda Guerra. E escreveu um livro muito bom sobre o feudalismo, sobre a sociedade feudal, eles chamam. Né? No Brasil não existe esse livro. Acho que você vai encontrar, você encomendar em alguma livraria fora do país, ou pela Livraria Cultura, pela editora Edições 70, digite Mark Bloch, que você vai encontrar esse livro, né?
E ele fala exatamente como funcionava a sociedade feudal e não tem nada a ver com a questão de lutas e classes, né? Pelo contrário, uma sociedade feudal ela tinha como, como substância principal, como seu pilar principal, a confiança entre o vassalo e o senhor feudal, que era inclusive regida pela moralidade cristã, né? Em suma, meus caros, a história do medievalismo, do feudalismo, dos feudos e tudo mais é sempre fraudada por estelionatários históricos, por idiotas úteis, por tudo quanto é tipo de imbecil, falando asneiras sobre a história, né? Inclusive, se não fossem os feudos, muitas pessoas falam, o feudo era coisa atrasada e não sei o que, nós não teríamos técnicas agrícolas utilizadas até hoje, né? Muitas coisas foram descobertas na Idade Média. Por exemplo, técnicas de agricultura você não tinha como, por exemplo, foi descoberto a questão do arado, você arando a terra, colocando as mudas ou as sementes que você produzia os frutos, né? E o feudo, ele, na verdade, os vassalos que habitavam o feudo, eles descobriram muitas e muitas técnicas que são utilizadas até hoje na agricultura, né? Que já vem daquela época, né? Então, essa mentira de que feudalismo, o senhor feudal explorava o vassalo, é uma fraude histórica gigantesca, que deve ser contestada por todo mundo que entende um pouquinho de história, né? Na verdade, o feudo era uma troca justa. O senhor vassalo tinha como se defender e ele, no caso, até generosamente, eu vou até utilizar esse termo, cobria os demais vizinhos para que eles também possam estar cercados por essa defesa. E cobrava lá um valorzinho, uma pequena taxa para a manutenção desses muros, né? Porque ele sozinho também ele não conseguiria pagar, né? Era tudo de uma forma de cooperação, né? Então, meus caros, não tentem cair naquela história marxista de explorado, explorador, que aquilo lá foi o primeiro sindicato, e mimimi, e blá blá blá, né? Os marxistas sempre tentam inventar um monte de baboseira, né? E tudo fraude histórica, porque você pegar historiadores sérios, até como Mark Bloch, eles vão falar o que realmente foram os feudos. Tá bom, pessoal? Um forte abraço para vocês. Espero ter esclarecido essa questão, né? Principalmente para as pessoas que não sequer sabem o que é um feudo, o que foi um feudo, né? E a descrição dos livros de história do MEC são terríveis, são terríveis. Se tentam falar a verdade, às vezes você tem até alguns autores históricos, mas logo embaixo eles já escrevem um monte de asneira. Eles podem até descrever o que foi um feudo, mas falam que os explorados trabalhavam de graça, mimimi, blá blá blá, né? Aquela luta de classe inteira, né? Como também fraudam a história de Jesus Cristo até hoje, falando que Jesus era um revolucionário do tipo de Che Guevara, né? É só lendo para aprender, né? Aprender realmente o que é história e o que é mentira ou fraude histórica. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e até breve. Tchau.